Hoje a gente mergulha numa das histórias de sobrevivência mais geniais e arriscadas da Bíblia. Uma história sobre como um juramento feito com base num engano acabou mudando o curso de uma guerra inteira. Como é que a astúcia pode vencer a força bruta? É o que a gente vai descobrir agora. Para quem está acompanhando com a gente, essa análise de hoje se passa inteiramente no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 9. Nosso foco total vai ser nesse trecho, nesse momento bem específico da conquista de Canaã. Agora, pensa comigo, como é que um povo inteiro consegue escapar do extermínio usando basicamente roupas velhas e pau mofado? Parece uma estratégia impossível, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos entender o passo a passo desse plano incrível. Primeiro, a gente precisa entender o clima da época. As notícias das vitórias de Israel em Jericó e Ai se espalharam como um incêndio, sabe? E isso gerou uma onda de pânico por toda a terra de Canaã. Os reinos de lá sabiam que precisavam fazer alguma coisa, e rápido. E olha, não era pouca coisa não. A gente não está falando de um ou dois reinos assustados. Estamos falando de uma coalizão gigante. Hititas, amorreus, cananeus, todos os grandes da região deixaram as diferenças de lado por um único objetivo: se juntar para lutar contra Israel. A guerra parecia absolutamente inevitável. Só que, no meio desse cenário de guerra quase certa, um povo decidiu não lutar. Os gibeonitas, que faziam parte dos heveus, olharam para a situação e escolheram um caminho totalmente diferente: o da estratégia, o do engano. E a motivação deles era bem clara: sobreviver, a qualquer custo. Eles viram o que aconteceu com Jericó, viram o que aconteceu com Ai e sabiam que lutar de frente seria suicídio. A única saída que eles viram foi um plano arriscado, desesperado, mas sinceramente genial. E que baita encenação! Cada detalhe foi pensado nos mínimos detalhes. Sacos de comida bem gastos, vasilhas de couro todas velhas e rachadas, sandálias que mal aguentavam nos pés e o toque de mestre? Os pães, secos, duros e mofados. Tudo para criar a imagem de que eles vinham de uma viagem de meses e não de uns poucos dias. E foi assim, com essa aparência de viajantes exaustos, que eles chegaram até Josué e os líderes de Israel. A proposta deles foi humilde e direta. Viemos de uma terra muito distante. Queremos que façam um acordo conosco. A performance dos gibeonitas foi, perfeita. Tão convincente que os líderes de Israel, que já eram veteranos de guerra, caíram direitinho na armadilha. E foi aí que começou um erro de julgamento que ia ter consequências enormes. A análise deles foi totalmente superficial, só visual. Eles olharam o pão mofado, pegaram nas roupas gastas e acreditaram no que os olhos estavam vendo. Confiaram só na evidência física, sem ir um pouco mais a fundo. E aqui está o erro fatal, o ponto de virada de toda essa história. Mas não consultaram o Senhor. Eles simplesmente quebraram o protocolo mais importante. No momento crítico, confiaram só no próprio julgamento, em vez de buscar a orientação de Deus, que sempre guiava as decisões deles. E com base nessa falha, Josué fechou um acordo de paz com eles, e os líderes confirmaram tudo com um juramento. E veja bem, isso não era um simples acordo político, era um voto sagrado, feito em nome de Deus, ou seja, não podia ser quebrado. Eles estavam presos a uma promessa que nasceu de uma mentira. Pois é, mas mentira tem perna curta, né? A verdade não demorou muito para aparecer. E quando ela veio à tona, colocou a liderança de Israel numa situação, bem complicada. Foi o tempo que levou. Apenas 3 dias depois de fazerem aquele juramento todo solene, os israelitas descobriram que seus novos aliados distantes eram, na verdade, seus vizinhos. Eles moravam bem ali, no coração da terra que eles deveriam conquistar. Imagina a cena. O povo todo se revolta. Ficam furiosos com os líderes por terem sido enganados. Mas a resposta da liderança foi firme. Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar neles. A santidade daquele juramento era total. Quebrar um voto feito em nome de Deus? Impensável. A palavra deles tinha que ser honrada. Já que não dava para voltar atrás e anular o tratado, Josué chama os gibeonitas para uma conversa séria. Não com espadas, mas com palavras. Era hora de definir os termos dessa relação tão nova e complicada. Josué vai direto ao ponto, confronta eles com a pergunta que importava. Por que vocês nos enganaram? A resposta deles é bem simples. Fizeram tudo por medo de morrer. Então, Josué honra o juramento de poupar a vida deles,
mas decreta uma maldição como consequência do engano. Ou seja, eles escaparam do extermínio, sim, mas o resultado final foi a perda da liberdade. E essa sentença era servidão perpétua. Na prática, eles se tornariam lenhadores e carregadores de água, servindo tanto o povo quanto o altar do Senhor. Eles trocaram a morte certa por uma vida inteira de trabalho pesado. E assim que o impasse se resolve, os gibeonitas, com essa astúcia toda, acabam se integrando à nação de Israel, mas não como iguais, e sim como servos. Eles conseguiram sobreviver, mas o destino deles mudou para sempre. Mas essa história tá longe de acabar. Fica a pergunta no ar. Como é que essa aliança inesperada, que começou com um lengo, vai afetar o futuro de Israel? Que novas batalhas, que novos dilemas vão surgir por causa desse juramento? As respostas estão nos próximos capítulos. E é isso que a gente vai explorar na nossa próxima análise. Não deixe de conferir.